Queridos, hoje nós teremos uma bênção especial da parte de Deus. Nós temos um amigo, um pregador convidado que vai estar conosco, chama aqui o Ângelo. Pastor Ângelo Basso é pastor na cidade de Montemor, no interior de São Paulo. Ele e a sua família, Carol Basso e seus filhos, estão aqui conosco porque vieram para o Fórum de Cosmovisão essa semana. Você sabe que de segunda a sábado nós tivemos todas as noites atividades aqui na igreja sobre o tema do abuso eclesiástico, espiritual e sexual. Foram noites maravilhosas de ensino e de instrução, vários membros da igreja estiveram aqui, Ângelo e Carol vieram para assistir, e aí a gente aproveitou, né, que eles estavam por aqui, e disse: Ângelo, você não... Eu sei que você veio para pregar uma praia com a família, dar uma descansada e tal, mas você não quer aproveitar a sua folga para pregar, não? Porque pastor é assim, você sabe, né? Folga de pastor, férias de pastor é pregar na igreja dos amigos. Então ele, muito graciosamente nos cedeu parte do seu tempo com a sua família. Eu vou orar por ele, e a bênção do Senhor, ele vai poder nos instruir essa noite. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Ângelo Basso, obrigado pelo que o Senhor tem feito, pela pregação do Evangelho por meio dele, por toda a instrução, ensino, por todo o encorajamento para aquecer os nossos corações na vida espiritual, que o Senhor tem trazido por meio do seu ministério, pelo ministério de sua esposa e de sua comunidade no movimento Convergência, que o Senhor possa usá-lo como tem usado no Brasil inteiro para abençoar a nossa comunidade nessa noite. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Teu Espírito abra nossas mentes, para que sejamos transformados pela Tua Palavra. Que o Senhor fale por meio dele, como Deus falando ao seu povo. Assim nós pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Boa noite. Tudo bem com você? Se você tem uma Bíblia, eu queria te convidar a abrir ela comigo em Lucas, no capítulo 18. Lucas 18 é uma passagem que eu acredito muitos de vocês conhecem, porque fala sobre oração perseverante. Pelo menos é esse título que muitas Bíblias trazem, ou a parábola do juiz iníquo. Esse título que em várias Bíblias vai estar. Mas eu queria dar o título, e dando o título não significa que eu vou conseguir honrar 100% o título. O título fala um pouco da aspiração do que eu quero tentar expressar. Eu não posso te garantir que minha capacidade será tal, mas eu quero falar sobre oração e justiça. Então, Lucas, capítulo 18, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará a justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa é a palavra do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, libera espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, abençoando o falar e o ouvir da Tua palavra aqui e agora, Senhor. Irmãos, Jesus está ensinando sobre oração, mas não apenas está ensinando sobre oração aqui. Jesus está fazendo algo a mais. Jesus está dando uma palavra pastoral
que é uma palavra pastoral? É um ensino prático para a vida, para o dia a dia. O que eu quero dizer com isso? É porque Jesus tinha acabado de dar um ensino sobre escatologia. Jesus está dando o ensino pastoral de escatologia. Escatologia é o ensino sobre o fim dos tempos. Jesus tinha acabado de dar um ensino a respeito do seu retorno, um ensino a respeito do reino de Deus, e baseado nesse ensino, ele vai falar algo prático para a vida das pessoas. Se sua Bíblia, quando você abre ela em Lucas 18, você consegue já olhar para o lado e ver Lucas 17, vai ser bem fácil de você entender o que eu quero dizer. Mas mesmo que não seja, tenta olhar comigo e vou dar uma olhadinha, por exemplo, em Lucas 17, 20. Olha comigo, só para você entender mais ou menos o contexto. Lucas 17, 20, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Então, Jesus está sendo interrogado sobre quando vem o reino. E essa vinda do reino aqui, o que os fariseus estão perguntando, basicamente, quando eles perguntam sobre a vinda do reino, é um assunto de fim dos tempos, de escatologia. Não é o que o pessoal moderninho de hoje em dia fala, reino, e qualquer coisa é reino. É escatologia. Eles estão perguntando sobre o fim dos tempos. Se você continuar lendo essa passagem, você chegar, por exemplo, lá no versículo 35, olha lá o versículo 35, Lucas 17, 35 diz: 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada, a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os abutres. Desde o versículo 20 até o versículo 37, Jesus está dando o ensino sobre o fim dos tempos. E então ele começa Lucas 18, falando sobre oração, falando sobre perseverar em oração. Mas essa oração perseverante é uma oração perseverante tendo em vista fim dos tempos, tendo em vista a volta de Jesus, tendo em vista essas realidades que ele estava ensinando. Ou seja, Lucas 18 é um ensino pastoral de escatologia, tanto é que se você olhar aqui, Lucas 18, versículo 8, Jesus diz o seguinte: digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ele usa a expressão Filho do Homem vier. É uma expressão que no capítulo anterior, Lucas 17, ele falou várias vezes se referindo ao seu retorno. A vinda do Filho do Homem é uma expressão de Daniel. Filho do homem é uma expressão ligada com o filho de Adão, o filho do homem, aquele que vem para restaurar a perfeição edênica, aquele que vem para restaurar todas as coisas. Então, ele está pensando sobre esse que vem para restaurar todas as coisas e deixar o mundo perfeito. Jesus está dando um ensino sobre isso. E no meio desse ensino, quando a gente pensa sobre escatologia, a última coisa que às vezes a gente pensa é sobre oração, não é? Quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa sobre o quê? Ai, que medo, Jesus vai voltar. Ai, que medo, lá vem o anticristo. A gente pensa num monte de coisa, mas às vezes a última coisa que a gente pensa é: eu vou orar. Mas se você lembrar, por exemplo, de Mateus capítulo 24, lá em Mateus, Jesus fala algo como conclusão do seu ensino sobre escatologia. Ele diz: vigiai e orai. E aqui em Lucas 18 é como se você tivesse um vigiai e orai ampliado. É como se você tivesse um vigiai e orai mais explicado para nós. É uma aplicação prática de como deve ser um estilo de vida de um discípulo de Jesus. Alguém que
creu na vida, morte e ressurreição de Jesus, que creu no Evangelho, alguém que crê naquilo que Jesus fez, que abraçou as implicações da cruz, e agora é um discípulo de Jesus, e agora anseia viver nos passos de Jesus, anelando, esperando por seu retorno. Como que você vive entre o que a cruz fez por você e a segunda vinda? Como que deve ser o seu estilo de vida? É o estilo de vida de alguém que deve orar sempre e nunca desanimar. Esse é o estilo de vida que Jesus está nos ensinando. É isso que o versículo 1 está dizendo. E ele diz que nós devemos orar sempre. Não é talvez. Se você tiver afim, quando você sentir, quando der, eles deviam, e você deve como um discípulo. Não é uma simples opinião, é um dever de orar sempre e nunca desanimar. Agora, a parte de não desanimar, para mim pega. Não desanimar, olha, desanimar é comigo mesmo, viu? Desanimar em oração, eu tenho experiência. E eu descobri por quê. Porque é exatamente no momento que você para de orar sempre, é que você começa a desanimar. É exatamente no ato de orar sempre, é que acontece o nunca desanimar. Você não continua orando porque está animado, mas é porque você continua orando que o ânimo divino nasce no seu coração. Não é que você acorda todos os dias animado, nossa, que maravilha, eu estou animado para orar. Olha, se isso acontecer com você, é 1 em 1 milhão. Como discípulo de Jesus, num mundo caído, entre o que a cruz fez por você e a segunda vinda, Jesus ensinou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, porque você vai ficar desanimado. Mas ele colocou o dever de orar sempre para te colocar nesse lugar de dever. E estando no lugar de dever de orar sempre, quando você ora sempre, você é reanimado pela própria realidade de estar orando. Então a gente sabe muito bem, o ensino que Jesus vai dar aqui não é complicado. Ele já disse o que vai ensinar na primeira frase. A gente podia fechar, vamos embora, porque ele já falou a primeira frase. Jesus contou uma parábola, mas a explicação da parábola está no início. Orar sempre e nunca desanimar. Mas tem mais coisas aqui. Ele não está falando somente de perseverança em oração de maneira genérica. A oração de um discípulo de Jesus, a oração, a vida de oração na sua vida, ela tem pelo menos 2 dimensões. Talvez você possa achar muitas outras, mas existem pelo menos 2 dimensões. Uma é a dimensão interior e a outra é a dimensão exterior. A dimensão interior é aquela dimensão contemplativa, aquela dimensão que você ora pela mudança do seu coração. É aquela dimensão que você ora pela santificação do seu coração, pela transformação do seu coração. É a dimensão interior. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão exterior. Como a oração que nós fizemos agora aqui pelo Rio Grande do Sul. É quando nós oramos pela mudança de circunstâncias ao nosso redor. Eu acredito que a oração que Jesus está ensinando aqui é essa oração da realidade exterior. Por quê? Por causa do termo justiça, que aparece aqui na passagem. E eu vou tentar mostrar. Então, vamos olhar a parábola. Versículo 2 diz: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém.
Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar sua causa, para que não venha acontecer que por fim ela venha molestar-me. Então, essa parábola tem 3 personagens, 2 explícitos e 1 oculto. Existe a viúva, o juiz e o adversário da viúva, que não aparece. Ela fala: julga a causa contra o meu adversário. Mas os 2 principais são o juiz e a viúva. Olha só o que a parábola fala sobre o juiz. Diz que esse juiz não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Você parou para perceber o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Não temia a Deus nem respeitava ninguém. Onde que Jesus está querendo chegar com isso? Jesus está colocando os 2 principais mandamentos que resumem a Torá: o amor por Deus e o amor pelo próximo. Ele não amava a Deus e ele não amava o próximo. Ou seja, o resumo da Torá, o resumo da lei de Deus, esse juiz não tinha nenhum respeito. Era um juiz que não temia a lei de Deus nem um pouco. Era um juiz fora da lei. Porque a gente usa esse termo juiz iníquo, é literalmente isso que significa. Mas às vezes os termos ficam tão no campo meio religioso que a gente não para pensar o que está querendo dizer. É basicamente o que muitos de vocês ficam reclamando do que você vê no seu próprio país ou em outras nações em relação ao que acontece nas nações, em relação a como as leis são tratadas nas nações e na nação. Já no tempo de Jesus, também era assim. Um juiz que não se submetia à lei. Ele não se submetia ao principal da lei: temer a Deus, primeiro mandamento em primeiro lugar, e respeitar as pessoas, o segundo mandamento em segundo lugar. Entendeu? Então, é por isso que ele era o juiz iníquo. E depois nós temos a viúva. E a viúva aqui, é muito sério o fato dela estar aqui. Por quê? Porque nenhuma viúva iria para um tribunal. Naquele tempo, se uma viúva precisasse ir até um tribunal, iria o seu genro, iria um filho, mas ela sozinha não iria até o tribunal. Ela sempre teria um representante. O fato de uma viúva estar sozinha no tribunal significa que ela estava totalmente perdida, que ela estava totalmente desamparada. Você consegue entender o nível de desamparo que Jesus está retratando nessa parábola? Esta mulher estava totalmente desamparada. Então você tem um juiz que não se submete à lei de forma alguma, é o extremo da desobediência à lei. E do outro lado, você tem uma mulher totalmente desprovida de proteção e de cuidado, mas tem um probleminha a mais. Quem são as viúvas na Bíblia? Como a Bíblia encara a importância da viúva? Em Êxodo, no capítulo 22, no versículo 21, diz assim: não maltrate o estrangeiro
nem o oprima, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e eu matarei vocês com a minha espada. As suas mulheres ficarão viúvas, e os seus filhos ficarão órfãos. Você sente o peso que Deus dá para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro e para o pobre na Bíblia? Justiça na Bíblia é algo sério. Deus trata de maneira séria isso. Então, o quadro que Jesus pinta aqui, nessa parábola, é um quadro não simplesmente para falar sobre oração, é um quadro para falar sobre injustiça. E por que eu posso dizer isso? Vou mostrar. Quando nós chegamos no versículo 6, vamos continuar a parábola para você ver mais uma parte, depois eu explico essa parte. Versículo 5. Porém, como essa viúva está me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para que não venha acontecer que por fim ela venha molestar-me. Ou seja, basicamente a viúva, gente, vocês conseguem imaginar isso? A viúva achou o WhatsApp do juiz, e ela começou a mandar zap todo dia. Aí ela descobriu que o juiz foi almoçar no Coco Bambu, parou lá na frente, pegou aqueles cartazes de papelão, sabe aqueles de papelão? Falou: juiz, julga minha causa. Ela ficou todo dia correndo atrás dele. Ele parava no estacionamento do shopping, estava ela: julga minha causa. Ela deixava bilhetinho no para-brisa do carro: julga minha causa. Onde esse cara ia? Então, ele não julgou a causa dela porque ele era justo, ele julgou a causa dela por quê? Porque ela importunou ele. Então, todos os comentaristas e os teólogos vão dizer o seguinte: que Jesus quer mostrar um contraste para nós. Qual o contraste? Que Deus não é como esse juiz, amém? Deus não é um juiz desse jeito. E você não é essa viúva. Olha só como Jesus mostra. Versículo 6. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Primeira coisa, chamou de escolhido, não chamou de viúva. Já mudou o nome. Você não está sendo tratado como uma viúva desamparada. Todas as vezes que você chega diante de Deus para clamar a Ele, para falar com Ele, você não é como a viúva desamparada, que não tem alguém para julgar a sua causa, que não tem alguém para olhar por você, que não tem alguém para cuidar de você. Pelo contrário, Ele chama você de eleito, Ele chama você de escolhido desde a eternidade passada, Ele chama você de filho e filha. Então, a partir dessa base, a oração toma uma outra forma. Deus também não é um juiz iníquo que não teme a lei, pelo contrário, Deus é um pai de amor que certamente quer responder a oração. Com isso, tudo que é comentarista concorda. Mas tem um ponto que eu tenho poucas vezes visto ser falado. É o fato de que o assunto que essa mulher, que essa viúva está conversando com o juiz, o assunto que ela está conversando com o juiz,
não é parábola. A viúva é uma parábola, ou seja, não é literal. O juiz é uma parábola, não é literal. Mas no versículo 6 em diante, quando Jesus começa a explicar a parábola, ele continua usando o mesmo termo que a viúva. Olha só. Então o Senhor disse, versículo 6 aqui já não é mais parábola, é literal, tá bom? Ouçam bem o que diz o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça? Por que ele não usou o termo responderá a oração? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? E olha só agora, que a ele clamam dia e noite? Ué, por que não diz, falam de vez em quando? Porque a viúva importunava. Parece que a conclusão vai ser assim: não, mas eu sou escolhido. Já que eu sou escolhido, eu nem preciso orar muito, não. Porque Deus sabe o que eu vou falar muito antes de eu falar. Eu nem preciso falar, não. Dia e noite. Está na sua Bíblia? Ou é só na minha que está escrito dia e noite? Nunca use a paternidade de Deus e o fato de você ser escolhido como uma base para orar menos. Isso sempre deve ser base para você orar mais. Porque se o meu Pai me ouve, é aí que eu devo orar. Mas vamos até o fim. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? E agora é que vem a parte complicada. Embora pareça demorado em respondê-los, em defendê-los, digo a vocês que depressa fará justiça. Agora ficou complicado. Vamos de novo. Embora pareça demorado em defendê-los, digo que depressa fará justiça. Espera aí. Se está sendo demorado, como que vai ser depressa? Não está estranho? Se está sendo demorado em defender, como que depressa vai defender? Não está parecendo meio estranho? Então deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O assunto aqui não é simplesmente uma simples resposta de oração. O assunto aqui é justiça. Os escolhidos de Deus estão clamando por justiça, pela injustiça que eles estão sofrendo. Quando Jesus falou essa parábola, ele falou para um povo que estava debaixo de uma opressão terrível. Israel se via como uma viúva. Lamentações, capítulo 1, o próprio profeta chama Jerusalém de uma viúva. O povo se via como uma viúva, como se Deus tivesse abandonado. E agora Roma governava sobre eles. Eles achavam que Deus tinha abandonado e que o adversário era o próprio Roma. O povo se via totalmente debaixo de injustiça. Jesus está ensinando para esse povo o seguinte: não para de clamar, não para de pedir intervenção de Deus nas circunstâncias de injustiça que vocês estão vendo na sua vida. E Ele está dizendo a mesma coisa para você. Certamente você está vendo circunstância de injustiça na sua vida individualmente, circunstancialmente, e talvez você está vendo circunstância de injustiça no Brasil. Eu sou gaúcho,
Você acha que eu não estou sentindo muita injustiça com o que está acontecendo no meu estado? Porque chuva é uma coisa, ignorância para administrar uma cidade é outra. Você acha que eu estou sentindo com a minha cidade destruída? Injustiça. Nós tivemos um fórum aqui sobre abuso. Abuso é injustiça. Eu sou uma pessoa que fui vítima de abuso. Quando eu converti, o que me ensinavam sobre abuso e perdão, porque todo cristão tem que perdoar, o que me ensinavam era: perdoa, perdoa. Mas me parecia estranho o conceito de perdão, porque era assim: perdoa e esquece, como se eu tivesse apenas que deixar e pronto. Como se o crime e o criminoso tinham que ficar livre e eu esquecer em prol de um benefício psicológico individual. É bom ser psicologicamente curado, mas tinha alguma coisa errada. O tempo passou, eu conheci mais do Evangelho de Cristo, entendi que eu era muito pecador. Quando eu entendi que eu era muito pecador, uma coisa nasceu no meu coração: a percepção de que eu mereço a ira de Deus, eu não sou justo, não há um justo nenhum sequer, eu mereço ir para o inferno, então quem cometeu injustiça contra mim não cometeu grande coisa porque eu sou injusto também. Mas mesmo assim, passou o tempo e eu percebi que os abusos que eu sofri, mesmo assim, continuavam sendo injustiça. E eu percebi que falar isso para quem sofreu abusos e injustiças não adiantava. Você chegar para uma mulher abusada e falar: você é uma pecadora, e quem te abusou é pecador igual você. Não adianta você ficar braba porque você é pecador igual. Fica quieta, perdoa. Não adianta. Mas eu descobri uma coisa em Lucas 18. Quando o Filho do Homem vier, o Filho do Homem vai vingar cada injustiça. Cada injustiça que os escolhidos de Deus sofreram, o Filho do Homem vai trazer justiça sobre a terra. E é por isso que você pode graciosamente não se vingar de ninguém. É por isso que você pode graciosamente não fazer justiça com suas mãos. É por isso que você sai da frente e dá lugar para a ira de Deus. Porque nós não nos vingamos. Não é porque nós somos passivos e falamos que não existe justiça. É porque tem um dia marcado no calendário de Deus, que Deus vai fazer justiça de um jeito que nós não podemos fazer. Não é que não existe justiça no padrão certo. É que nós não podemos pegar nos instrumentos de justiça porque nós estamos contaminados também com a injustiça. Mas uma coisa como eleitos nós podemos fazer: clamar dia e noite para que a justiça seja feita, na terra como no céu. E por que ele diz: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque a resposta para a oração feita talvez não vai se dar em 1 ano, em 2 anos. Vai se dar somente quando o Filho do Homem vier. Talvez você tenha clamado por anos. Então o que significa? Embora pareça demorado em responder-lhes, digo que depressa lhes fará justiça, porque ainda que demore 50 anos para responder, no dia da vinda do Filho do Homem, talvez em 1 minuto, aquilo que demorou 50 anos, ainda que seja demorado em responder, depressa, em 1 minuto, ele vai responder uma coisa que ficou 50 anos orando. Vai ser veloz. Ele não está falando que vai ser do dia para a noite, você ora um dia e já vai ser respondido.
ele está falando da qualidade, da velocidade que vai ser respondido em justiça essa oração. Muitos aqui talvez já sofreram injustiça. Essa cidade talvez sofra injustiça. Seu bairro talvez sofra injustiça. Você tem algo que mais ninguém nessa cidade, nessa nação tem. Chama oração. Como eleito de Deus, você pode comparecer perante o trono e pedir por essa cidade. Você pode pedir em relação a cada aborto que acontece nessa cidade, nessa nação e nas nações. De um jeito que ninguém pode, porque você é um eleito. Quando você fala, Deus ouve de um jeito diferente. Você pode levantar a sua voz em relação a cada mulher abusada de um jeito que ninguém mais pode. Você pode ser a voz daqueles que não têm voz diante do trono de um jeito que mais ninguém pode. E eu não sei quanto tempo vai demorar para Deus responder. Eu sei que a plena resposta vai ser quando o Filho do Homem vier. Mas a pergunta dele é: quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Por quê? Por que ele está perguntando isso? Porque quanto mais o tempo passar, maior vai ser o nível de iniquidade, maior vai ser o nível de injustiça, mais difícil vai ser para acreditar que Deus vai fazer justiça. Porque você ora e você vê mais injustiça, você ora e você vê mais problemas. Deus, onde você está? Eu estou orando. Leia Apocalipse. Leia Apocalipse capítulo 5. Diz que tem taças de ouro que estão sendo cheias no céu com as orações dos santos. Por que essas taças estão sendo cheias com as orações dos santos? Porque lá no fim de Apocalipse, quando as taças estiverem cheias, elas são lançadas sobre a terra em juízo. Suas orações, por justiça, se tornarão juízo no fim dos tempos. Se achava que sua oração não respondida é porque Deus não tinha ouvido, Deus estava guardando como matéria-prima para juízo no fim dos tempos, meu querido. Sua oração faz muita diferença no plano de Deus. Talvez você não ver sua oração sendo respondida, não é porque Deus não se importou com ela, é porque ela é tão preciosa, tão celestial, tão gloriosa, que Deus está acumulando ela nas taças de ouro do céu, preparando ela para o dia do Filho do Homem. Por isso, nós devemos orar sempre e nunca esmorecer e nunca parar, porque quando o Filho do Homem vier, seu retorno tem tudo a ver com responder essas orações que nós estamos fazendo. Seu retorno não é aleatório. Seu retorno é a resposta de uma oração. Seria: venha teu reino. Mas venha teu reino poderia ser resumido em uma única palavra: Maranata. Maranata. Não é uma oração de simplesmente dizer: vem Jesus, como se fosse assim: vem e nos livra dos problemas, vem aqui e nos leva embora, porque a gente não aguenta mais e a gente quer se isolar do mundo. Não, Maranata é: Jesus vem, traz justiça, acaba com o aborto,
acaba com a injustiça, acaba com a imoralidade, acaba com o que há de errado, traz justiça, endireita esse mundo. Eu não estou esperando pela política de Brasília, eu estou esperando pelo reino da Nova Jerusalém. É isso que significa orar continuamente sem esmorecer, num contexto escatológico. É isso que Jesus estava tentando nos ensinar, propondo nos ensinar. Orar sempre e nunca esmorecer. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a orar mais. Que o Senhor nos dê graça para orar num contexto escatológico, clamando por justiça nas nossas circunstâncias. Pai, quero pedir ao Senhor que nos ensine a orar. Nos ensine a orar como o Senhor ensinou teus discípulos. O Espírito Santo nos ensina a orar. Tantas injustiças no mundo que às vezes querem esfriar a nossa oração. Faz com que a nossa oração aumente, nunca diminua. Nos lembra que nossa oração está sendo depositada no céu. Se não foi respondida ainda, é porque o Senhor tem um plano para responder no tempo perfeito, num tempo exato, no tempo do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem por demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, e também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.